Se paixão não for a meta, não se meta com poeta. O slam perto do hip hop é muito pequeno, né? Ninguém sabe, na verdade, o que é slam. A gente tá preparando um filme até, também há 6 anos filmando por causa disso, mas assim, é legal, é importante, mas de fato, ele é ainda muito, ele é grande, porque dá 700 pessoas no Slam Resistência, por exemplo, os vídeos do Lucas Afonso, por exemplo, tem 2 milhões de views, ele vai na internet, mas ainda perto do hip hop, o hip hop é uma cultura mundial, global. Não é só a batida, a festa, a rima, o improviso. Surgiu o hip hop no momento que você não tinha o que falar e para quem falar. Assim, o hip hop ele aparece no Brasil mais ou menos como um vulcão, né? Ele entra em erupção e tanto que no começo o hip hop tem muito mais verso do que batida. As pessoas, você pega o hip hop no comecinho, é muito texto, é batidinha, ela é meio quadradinha e tal, porque mesmo que era caro ter os equipamentos, fazer a batida mais elaborada, mas a urgência de falar era muito grande. Então, quando o hip hop surge de São Paulo, as pessoas querem não só falar, mas querem dominar aquela linguagem só deles. Então, gíria, por exemplo, é um jeito de você manter a linguagem com você. Você fala uma palavra que as pessoas não entendem, né? Você mantém dentro da sua cultura o domínio daquela expressão. Nunca o slam alcançou o que o hip hop é, né? Uma coisa muito mais complexa, eu acho mesmo. Eu acho que o slam ele pode até ser um braço das culturas urbanas, da oralidade, principalmente, mais do que, né? Do que qualquer outra coisa, como o sarau é, mas o hip hop é maior que o sarau, o hip hop é maior que o slam, o hip hop é maior que tudo. O hip hop é a coisa mais importante que aconteceu, eu acho, nos últimos 40 anos, esteticamente e politicamente. Quem é dessa vertente do hip hop é um negócio que muda, é antes e depois do Racionais. Quando você ouve Racionais, ele mudou no discurso, na ideia, na forma, na estética, na ética, em tudo. É um divisor de águas. Quando você cria um slam, cria um sarau, é ter a comunidade uma referência de pertencer àquele lugar, né? De identidade do lugar. Que para mim a periferia não é geográfico, né? É um estado de espírito praticamente. A periferia ela começa por vir no centro. E o centro, na verdade, que é ilusório, o centro é só um pedacinho ali no marco zero de São Paulo, Praça da Sé. Se era Praça da Sé, você já não está mais no centro. Você já está vivendo periferias, né? Porque as pessoas se movimentam pela cidade, ninguém está fixo num lugar só. Então esse contato das pessoas é muito rico. Ninguém dá voz para ninguém, todo mundo tem voz. Ai, vamos dar voz, as mulheres vão dar voz, a periferia já tem voz, a mulher já tem voz, o negro e as negras já têm voz. O que se faz é escutar, então eu falo muito que o slam é sobre ter quem escute a sua voz mais do que falar. Porque você fala 3 minutos. E se você passar para a próxima fase, mais 3, se você passar para a próxima, mais 3. Então você vai no lugar que você vai ouvir 3 horas e falar 10 minutos, se você passar de fase. Então você vai muito mais para ouvir do que para falar. E é um exercício muito interessante nesse mundo onde a gente, né, fica ansioso para falar, ouvir o outro, mesmo que você não concorde. Então quando você tem essa revolução de querer falar e fazer com que sua escuta seja fiel ao que você pensa, isso muda muita coisa. Muda o pensamento, muda o jeito de se vestir, muda o jeito de você enfrentar as coisas, de dizer não, de dizer basta, de buscar informação sobre leis. Por exemplo, o jovem de periferia sofreu muito abuso de violência policial, porque achavam que aquela batida, aquilo era normal, e não era normal. Pelo conhecimento do jovem, que se formar em direito, a ter a ideia de que aquilo é contra a cidadania, diminuiu isso. Ou pelo menos começou a se mostrar para indignação em relação àquilo. Eu sou morto por ser feio, pelo meu cabelo não ser liso, pela suposta cara de bandido. Eu, aquele neguinho que você esconde a bolsa quando me vê do outro lado da rua, aquele neguinho que passou a vida inteira em branco. A gente nunca pode perder de vista que a gente vive num país que teve 400 anos de escravidão, né? Então, preconceito, racismo, né? Porque preconceito pode ser, mas acho que eu tava falando, que eu falo muito nas entrevistas de racismo. Racismo é um negócio que está muito presente, a gente teve muito mito da democracia racial, que o Brasil é um país misturado, todo mundo convive. A gente até convive, mas o Brasil é um país que tem o pior tipo de racismo, que é o racismo cordial, que a gente fala. Ele está diluído muito imperceptivelmente no dia a dia. Então, quando você tem um código de apartheid claro, como na África do Sul, por exemplo, né? Claro, fica mais fácil de lutar. Você sabe quem que é o inimigo, as coisas estão colocadas claras. Não estou falando que é fácil viver na África do Sul no apartheid.
Mas no Brasil ele é cultural, ele é diluído, assim como o machismo, né? Mas o racismo ele tá nas coisas muito sutis, então por isso que é tão difícil de lutar contra o racismo aqui no Brasil. E a arte tem, portanto, esse papel importante, né?